Tô em dúvida, na diferença entre kudasai e onegai shimasu. Tem diferença? Então, ambos, serve, assim, para você falar algumas frases, que tem tradução muito comum, você dizer por favor, nananã, por favor, alguma coisa, por favor. Os dois têm essa ideia, né? Tem uma pequena diferença entre o uso prático de um e de outro. Quando você usa o kudasai, você pode usar com o verbo também, utilizando assim uma forma verbal chamada forma T. E aí é uma coisa que você não faz com o onegai shimasu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, vamos primeiro usar o onegai shimasu e o kudasai. Quando você vai pedir alguma coisa, por exemplo, me passa o sal. Me passa o sal, me dá o sal. Você pode pedir shio o kudasai. Você quer comprar um pão e aí você vai pedir pão para a pessoa da padaria. Aí você pode falar pan o kudasai. Pan o kudasai. Você vai pedir alguma coisa para o seu amigo para você beber na casa dele. Ocha o kudasai, né? Ocha o kudasai. Tudo kudasai, né? Alguma coisa o kudasai. Aí você vai usar essa partícula junto com o kudasai. Esse é um uso bem básico do kudasai. Um outro uso do kudasai é você usar com verbo, né? Aí você vai usar com o verbo na forma T. Então, por exemplo, shio o totte kudasai. Shio totte kudasai. Pega o sal, por favor. Pão o. Aí eu vou falar assim: coma o pão, por favor. Pão o tabete kudasai. Pão o tabete kudasai. Então, coma o pão, por favor. Ou então, faça o chá. Quando você diz fazer o chá, é comum usar o verbo ireru. Então, o cha o irete kudasai. Então, faça o chá, por favor. Coloque o chá, por favor. O cha o irete kudasai. Né? Esse tipo de coisa é comum você usar, né? O onegai shimasu, você só vai usar o onegai shimasu no exemplo do primeiro que você vai usar com substantivos para você pedir uma coisa. Você pode usar o onegai shimasu solto, por exemplo, onegai shimasu. Literalmente, onegai shimasu, esse aqui eu vou colocar o furigana. Literalmente, o onegai shimasu significa fazer o favor. Fazer o favor. Literalmente, fazer o favor, né? Onegai seria o pedido, o favor, o pedido. Onegai shimasu, shimasu é o verbo fazer. Então, aí a gente tem fazer o favor, né? Faz favor, faz favor, faz favor. Onegai shimasu. Agora, a questão é que você, mais comumente no japonês, usa o onegai shimasu, eu diria que é mais quando você vai pedir, uma ação das pessoas, mas você vai usar substantivos, você não vai usar o verbo alterado, né? Deixa eu pensar num exemplo aqui.
Por exemplo, um que usa muito, muito, aparece muito no japonês, Gokyoryoku, Gokyoryoku o onegai shimasu. Gokyoryoku. Kyoryoku é cooperação, né? Essa palavra o go deixa mais formal, né? Então, seria uma coisa meio, peço a sua cooperação, contamos com a sua cooperação, queremos a sua cooperação, nesse caso, conosco, né? Coopere conosco. Se usa desse jeito, ajuda, me ajuda a te ajudar. Contamos com a sua colaboração. É uma forma bem frase feita de se falar isso. Uma outra, uma outra coisa que você pode pedir com o onegaishimasu por exemplo, quando tem a ver com uma ação que a outra pessoa vai fazer, né? Por exemplo, o kaike o onegaishimasu. O kaike o onegaishimasu. O kaike é a conta. Então, quando você vai pedir a conta, pode fechar a conta aí para mim, por favor? O kaike o onegaishimasu. O kaike o onegaishimasu. Você, nesses casos, você pode usar kudasai, sim. Mas o mais comum é você usar o onegaishimasu, porque você está pedindo uma coisa da pessoa, uma ação da pessoa nesse sentido. Aí uma diferença sutil de você usar isso, para você usar o te kudasai, por exemplo, que também tem a ver com ação, é que o te kudasai, muitas vezes, ele pode ser encarado como se fosse uma instrução. O te kudasai, ele nem sempre vai ser uma coisa assim que é exatamente muito educado você usar. Tem pessoas que podem entender o kudasai como uma coisa assim, muito que você está mandando a pessoa fazer, sabe? Porque pode soar como se fosse uma instrução mesmo. Então, o uso do kudasai tem que ser feito assim com bastante cuidado. Toda vez que a gente usa o kudasai, eu ensino o kudasai, eu falo assim sempre para os meus alunos: olha, eu prefiro que você não use kudasai. Quando você for pedir, se for uma coisa assim, para alguém importante, não usa kudasai, usa kuremasen ka, isso faz diferença. Você, em vez de kudasai, você usar kuremasen ka, eu vou escrever para vocês aqui. É muito melhor. É muito melhor você usar o kuremasen ka. A Gabi até falou aqui, tipo, sai da minha frente, kudasai. Você pode falar doite kudasai. Doite kudasai. É isso mesmo, doite. Doite kudasai. Esse doku é de você se mover, ir para o lado, sair de onde você está, né? É esse verbo. Doite kudasai. Não é assim, você não está pedindo, você está instruindo. Mas é uma forma assim, você fala doite kudasai. Soa um educado passivo-agressivo, sabe? Vamos usar um outro verbo. Esse doite kudasai é um pouco doido. Aqui o Vane falou Setsumei o onegai shimasu. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Que tal, né? Ele falou que tal. Concordo. Setsumei o onegai shimasu. Mas também pode ser, né? Setsumei o kudasai. Mas o onegai shimasu, ele tem essa nuance assim que é mais um pedido do que o kudasai, né? O kudasai pode parecer que você está instruindo. Pode dar explicação. Pode começar. Pode começar a explicação. Né? Então, o onegai shimasu é melhorzinho. Deixa eu pensar aqui no exemplo com o te kuremasen ka.
Vamos supor que eu quero que alguém compre alguma coisa para mim. Ah, se eu falar, eu quero que a pessoa compre peixe, né? Sakana o katte kudasai. Eu posso falar isso, não tem problema. Sakana o katte kudasai. Mas aqui é um pouco menos pedido e um pouco mais instrução. Um pouco, tá? Depende muito de com quem você está falando, depende muito do tom da sua voz. Mas é melhor você falar Sakanao. Sakanao. Eu quero deixar embaixo direitinho. Sakanao katte kuremasen ka? Então, no lugar do kudasai, optem por usar o kuremasen ka. No lugar do kudasai. E você pode usar com o do mesmo jeito. Você pode usar com o do mesmo jeito. Mas, assim, quando você vai pedir coisas de forma leve, assim, me dá isso aqui, pega pra mim, não sei o quê. Isso aí já tem uma pegada mais de instrução naturalmente. Então não tem problema ser o kudasai. O problema de você usar o kudasai é quando é uma coisa que vai dar trabalho para outra pessoa, basicamente. Pensa assim, né? Se vai dar trabalho para os outros, usa o kuremasen ka em vez do kudasai, por favor. Isso vai fazer a vida de vocês muito melhor.